Aqui, você define o presidente. Estamos retornando no terceiro bloco, então o primeiro momento é do tema escolhido pelos internautas, que é o da reforma política. Eu vou sorteando aqui, candidatos, e vou chamando pela ordem. Então, a pergunta é uma pergunta comum a todos os candidatos. Se eleito presidente do PT, como o senhor vai tratar a questão da reforma política? O primeiro a responder é o candidato Marcos Socorro. Se eleito presidente do PT, então, proporei ao diretório que, expressando o resultado que essa votação significará, o PT pare de jogar o jogo da Comissão Vacareza. Se é um jogo jogado, cujo resultado a gente já conhece. É o jogo do presidente do Congresso, aquele Alves, que está há 42 anos no Congresso e que não quer reformar coisa alguma, no que ele é respaldado por ninguém menos que o vice-presidente da República. Então são obstáculos grandes, obstáculos que alguns debatedores ao longo do debate, eu acho que subestimam. Porque é certo que nos últimos 10 anos houve melhoria das condições de vida no Brasil. Isso é indiscutível, os dados mostram. Mas eles não são produto como fossem benesses de um governo de coalizão, senão que são conquistas do movimento social, ilimitadas, bem limitadas. A prova que elas são limitadas deram as ruas em junho. Qualquer irrupção que surpreendeu a todos, vamos dizer, uns mais, outros menos, porque se estava querendo aquilo que se prometeu: educação, saúde, transporte. E naturalmente veio a ideia de que com essas instituições não é possível dar mais, porque elas são limitadas pelos partidos políticos a instituídos. O PMDB é o partido do sim senhor da ditadura, é o mesmo. É a continuidade dos políticos que governam como a gente sabe que governam. E aliados com ele nós não vamos fazer reforma política. Por isso eu saúdo aqui um clima geral, quase unânime, a favor de uma reforma política. Todo mundo quer mudar. O presidente do partido, o secretário-geral do partido, querem mudar. É verdade que eles tiveram oportunidade antes de também ajudar a mudar, mas não tem problema. Todos queremos mudar. Agora, para mudar, eu quero que me digam claramente, sim ou não vamos continuar a aliança nacional com o PMDB. Porque se não continuar, não vai ter reforma política, a não ser uma reforma pífia. O Rui anunciou que vai ter um plebiscito aí. O problema do plebiscito é que quem escreve a pergunta escreve a resposta. Qual é a pergunta que vai ter no plebiscito? O seu tempo, seu candidato. Eu já sorteei aqui, o próximo é o candidato Sérgio Goulart. 2 minutos. Se eleito presidente do PT, como o senhor tratará a questão da reforma política? A chapa Birá à Esquerda, Reataque o Socialismo, tem uma posição bastante crítica sobre as propostas que o PT apresenta. É evidente que precisa uma mudança muito grande no país. Esse é o sentimento das ruas, eu creio que começa a atingir todo o movimento organizado. No entanto, companheiros, a primeira questão é desestatizar os partidos. Nós não podemos uma política onde não se fale do fato de que hoje o financiamento de um partido, inclusive do PT, tem 90% do dinheiro do Estado do fundo partidário. E agora a proposta, como resposta às ruas, que odeia os políticos que não cumprem o que prometem, é dizer que nós vamos propor uma reforma política onde o Estado vai passar a financiar também a campanha dos candidatos. Essa proposta, ela não vai ser muito simpática às ruas, companheiros, por mais que se tente falar de que isso é mudança. Mudança é acabar com o Senado, mudança é dar liberdade, é proibir o financiamento por empresas, é permitir que os sindicatos financiem os partidos da sua classe, é reformar em relação a destroçar a legislação eleitoral que existe nesse país. É acabar com o Tribunal Superior Eleitoral, com o Tribunal Eleitoral, que é um tribunal de exceção permanente de perseguição contra os candidatos da esquerda do movimento operário. Na verdade, nós não precisamos de reformas nesse Estado. Nossa chapa tem uma posição de que o que nós precisamos fazer é o que as massas estão tentando fazer no mundo inteiro e começaram a tentar fazer agora no Brasil em junho também. E que vai ter uma segunda etapa, uma segunda onda, que é uma revolução social para varrer o entulho da ditadura militar que não permite nem mesmo que se abram os arquivos dos assassinos, dos torturadores e que se puna ninguém. Nós precisamos para isso uma política independente que tem que varrer a aliança com todos os partidos de direita. Muito obrigado, candidato. Pelo sorteio, candidato Paulo Teixeira, a mesma pergunta. Bom, eleito, eu pretendo
participar do congresso do PT, que vai ser no começo do ano que vem, para nós pensarmos uma mobilização nacional pela Assembleia Nacional Constituinte, para fazer uma reforma política profunda na sociedade brasileira. Mas até lá, eu acho fundamental que o partido desautorize o seu militante, Cândido Vacarezza, de apresentar uma proposta na contramão do que propõe o nosso partido no seu congresso, que é contra o financiamento privado. E nós nos integramos à mobilização pelo plebiscito, para fazer com que nós, em primeiro lugar, acabemos com o domínio do poder econômico sobre as instituições políticas, acabando com o financiamento privado empresarial de campanha. Em segundo lugar, que nós consigamos mudar o sistema de votação por uma votação partidária programática, democraticamente decidida pelo povo brasileiro. Em terceiro lugar, nós precisamos ampliar o número de mulheres na política brasileira. Hoje as mulheres representam 54% da população brasileira, mas nós temos a vergonhosa cota de 8% de mulheres no Congresso Nacional. Nós precisamos fazer como os outros países fizeram, reservar cotas de cadeiras para o exercício das mulheres nos parlamentos brasileiros. Mas também temos que intensificar a democracia participativa. Por que as eleições demoram nos países desenvolvidos? Porque eles não têm tecnologia? Não, eles têm tecnologia, mas eles consultam o povo sobre as matérias, através do plebiscito e do referendo. E nós precisamos ter uma democracia de alta intensidade no Brasil. Muito obrigado, candidato. O sorteado é o candidato Rui Falcão, que tem 2 minutos para a mesma pergunta. Nós temos que insistir no prosseguimento da campanha de assinaturas para o projeto de iniciativa popular do PT, que consagra a realização da Assembleia Constituinte exclusiva para a reforma política. E tem também itens importantes como o financiamento exclusivo, a paridade nas chapas entre homens e mulheres e também os mecanismos de participação popular, que eu quero crer que devam ser incentivados, inclusive através da utilização da internet. É preciso que a gente consiga 1.400.000 assinaturas para pressionar o Congresso Nacional a convocar a Assembleia Nacional Constituinte, sem o que as principais medidas da reforma política eleitoral dificilmente vão se viabilizar. Nesse momento, antes da eleição do PED, nós temos que insistir na realização do plebiscito. Foi uma proposta da presidenta Dilma, dirigida ao Congresso Nacional e que nós devemos tentar viabilizar. Como eu disse aqui, na quarta-feira, a nossa bancada, o nosso líder vai protocolar o pedido de realização do plebiscito. E é importante que a gente divulgue isso, que a gente se mobilize para que haja 257 votos pela realização do plebiscito. Quero esclarecer que o deputado Cândido Vacarezza não representa o PT no grupo de trabalho da reforma política. Ele foi desautorizado pela bancada que, no Diretório Nacional, reafirmou a desautorização que a bancada já havia feito. O que o Diretório não quis votar são sanções administrativas que obrigariam o deputado Cândido Vacarezza a não aceitar a sua indicação feita pelo PMDB. Quem representa o PT no grupo de trabalho da reforma política é o deputado Ricardo Berzolini. E está lá trabalhando de acordo com as orientações partidárias num grupo de trabalho que vai apresentar propostas que nós queremos que valham já para 2014, em consonância com o que o PT defende. Muito obrigado, candidato. O candidato Renato Simões tem 2 minutos. Olha, na verdade, quando o próximo presidente do PT tomar posse, o caso Vacarezza será apenas uma grande ferida que o novo presidente terá que ajudar a lancinar na bancada. O erro do campo majoritário ao não exercer no Diretório Nacional o seu direito de recomendar a um filiado que não dirigisse uma comissão contra as posições do PT, custará várias reuniões para harmonizar a bancada depois do fracasso dessa comissão. Portanto, eu não acredito que o assunto Vacarezza será apenas um assunto resolvido pela história. O PT terá que resolver o assunto Vacarezza no futuro. Mas
o novo presidente deverá apresentar ao Congresso do PT uma resolução que trate da Constituinte. Nós estamos lidando aqui com o pior cenário na fala de todos, o de que o plebiscito não seja realizado ou, sendo realizado, não trate do tema da Constituinte. Nesse caso, no pior cenário, caberá ao PT impulsionar medidas pela Constituinte. E eu acredito que duas são muito importantes de serem construídas com os movimentos sociais. A primeira, a realização de um plebiscito nacional nos moldes da ALCA, da dívida externa, e da Vale do Rio Doce, em relação à Constituinte. E o pedido de convocação de uma Conferência Nacional pela Reforma Política, mobilizando o conjunto dos municípios do país a realizar o debate sobre o conjunto da reforma política. Dessa forma, o PT, no pior cenário, repito, o cenário de nossa derrota no Congresso Nacional, permitirá avanços em 2014 no grande debate sobre a reforma política que deve pautar as eleições presidenciais de 2014. Muito obrigado, candidato. Pela ordem, o último que tem a palavra é o candidato Walter Pomar. Nós vamos continuar lutando pela reforma política já e pelo plebiscito agora. Em segundo lugar, para demonstrar que isso é para valer, não é para inglês ver, não é para a plateia, nós vamos condicionar a política de alianças do PT nas eleições presidenciais de 2014 no primeiro turno ao apoio à reforma política, entre outras reformas. Eu queria lembrar que o PMDB não esteve no primeiro turno conosco em 2002, não esteve conosco no primeiro turno em 2006. E as dificuldades que nós estamos tendo agora, apesar da maioria nominal no Congresso, tem a ver com a presença do PMDB, com o peso que ele tem na nossa coligação. Em terceiro lugar, nós vamos continuar defendendo uma Assembleia Constituinte, porque é o conjunto do sistema político que precisa de uma reforma profunda. Em quarto lugar, nós vamos fazer o debate com a sociedade, porque se trata de ter financiamento público, ou pelo menos acabar com o financiamento empresarial privado. Se trata de readotar o sistema democrático do um cidadão ou cidadã, um voto, que não é o que prevalece hoje no país. Não existe proporcionalidade real na Câmara dos Deputados. Nós temos que rever completamente o papel do Senado, porque o Senado deveria ser a expressão da federação, mas tal como ele existe hoje, é a expressão de uma oligarquia minoritária na população brasileira, porque todos os estados, independente do número de eleitores, têm 3 senadores, o que significa que a minoria da população bloqueia, reforma e tem iniciativa legislativa e prevalece sobre a maioria, e defendemos o voto em lista, inclusive para fortalecer programaticamente o voto dos cidadãos e para garantir a expressão, a representação correta de maiorias sociais que hoje estão subrepresentadas no Congresso Nacional. Foi citado o caso das mulheres, mas nós podemos falar dos negros, dos indígenas, da juventude. Há um conjunto de setores subrepresentados que o voto em lista permitiria incorporar no Congresso Nacional pela via do debate programático. Essas são as posições minhas e da chapa Esperança Vermelha, que a gente espera que sejam posições tuas também e da maioria do petismo. Muito obrigado, candidato. Agora a gente vai fazer uma nova rodada de candidato para candidato. Eu queria aqui passar um aviso para quem pegou o debate pela metade, que ele vai ser retransmitido pela Rádio PT, aqui do site Linha Direta, né? Na quinta-feira às 8 da manhã, terça às 3 da tarde e sábado às 10 da manhã. Vamos de novo seguir o sorteio aqui. Deputado Paulo Teixeira pergunta para o candidato Rui Falcão. Só para dizer assim, é possível que se repitam alguns perguntadores e perguntados, a gente não tem como fazer de outro jeito. Por favor. O Falcão, desculpa, Você tem 30 segundos para a pergunta e mantém-se as regras do bloco anterior. 30 segundos, 2 minutos, 1 minuto e 1 minuto. Rui, nós queremos qualificar as alianças. Nós defendemos que as alianças tenham um caráter programático. Comecem com os partidos de esquerda para ir ao centro, mas faça-se um bloco de esquerda e um bloco social. Recentemente, o PT do Maranhão fez um programa de TV colocando o baixo IDH daquele estado. Não criticou ninguém. E alguém pela direção nacional, segundo eles você, pediu para retirar o programa do ar. Como qualificar as alianças no próximo período? Primeiro, nós precisamos distinguir claramente a configuração dos partidos no Brasil. Porque é preciso que se diga claramente, Paulo, se você pretende
o seu grupo, a sua chapa, manter ou recusar a aliança com o PMDB. Porque esse critério de esquerda e direita nos partidos políticos brasileiros é muito difuso. Nós temos que ver, por exemplo, o PSB, se terá candidato ou não terá candidato, o PDT. Então, há uma série ainda de indefinições para a configuração das alianças. Eu defendo que a gente tenha um programa de governo do PT, que depois, como em todas as eleições em que nós fizemos alianças, seja discutido com os potenciais aliados. Que nós não abramos mão de princípios programáticos nossos, mas que possamos ceder no acessório e não no fundamental. E eu considero fundamental aquelas que são as marcas do modo petista de governar. A idoneidade, a inversão de prioridades, a distribuição de renda, as reformas sociais, as reformas estruturais e um programa de governo que aponte para a dinâmica de construir uma nova sociedade, que é a sociedade socialista. Isso, a questão do Maranhão era o rompimento com um aliado, governo do qual nós participamos com o vice-governador, com outras forças políticas do PT, e houve um programa que falava sim do governo do Estado, e houve uma solicitação para que mudasse a orientação do programa e nós assumimos essa responsabilidade. Seria estranho você participar de um governo e nós fazermos críticas profundas a esse governo sem que a gente tenha antes rompido com ele. Então foi isso que ocorreu, não houve nenhuma posição de censura, houve um debate com os nossos companheiros e eles acharam que era razoável alterar o programa. Rui, inicialmente, dizer que uma decisão como essa tem que ser tomada coletivamente. Nós precisamos construir direções coletivas e nós, dirigentes, não saibamos das decisões pela imprensa. Em relação às alianças, não dá para relativizar que o PCdoB não seja um partido de esquerda, o PSB não seja um partido de esquerda e o PDT não seja um partido de esquerda. O problema nosso é que nós nos afastamos desses partidos e fomos fazer uma aliança diretamente ao centro. E muitas vezes, esses aliados mais conservadores é que nos influenciam. Eu sou favorável a uma qualificação das alianças, com os partidos de esquerda, com o bloco social de mudança, e aí fazer a qualificação com os partidos de centro. Não sou favorável à ruptura com o PMDB, mas não sou favorável à submissão aos ditames do conservadorismo, que muitas vezes dizem o que nós temos que fazer. Como agora disseram que nós temos que apoiar o Helder Barbalho no Pará. Isso tem que ser objeto de discussão partidária. Evidente que nós vamos discutir aliança no Pará, mas fico satisfeito de saber que você é favorável a manter aliança com o PMDB. Eu também sou favorável a qualificar as alianças e as fiz aqui, dizendo que nós temos que pautar um programa partidário, debater esse programa, não ceder nos princípios fundamentais do nosso programa e ter a dinâmica da mudança social que aponta na direção de uma sociedade livre, fraterna, igualitária, que é a sociedade socialista. Considero também que o PCdoB é um partido de esquerda. O que eu disse é que é preciso qualificar quem são esses partidos e ver qual é a dinâmica eleitoral deles também, porque se um partido tem candidato a presidente, nós só podemos discutir aliança com ele no segundo turno, eventualmente. E nós temos hoje uma aliança fundada com o PMDB, principalmente, que eu acho que é importante mantê-la no próximo período dentro desses princípios que assinalei aqui. Não pode haver tergiversação política a respeito disso. Muito obrigado, candidatos. Eu tinha sorteado aqui, saiu Walter Pomar para Walter Pomar, então Essa é a minha grande chance. É a sua grande chance de se perguntar, vou trocar aqui. Walter Pomar para Sérgio Goulart. Bem, companheiro Sérgio, eu queria lhe perguntar sobre um tema que é objeto de debate constante no PT, que é o tema da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós falamos de todo o entulho que veio da ditadura, como é a questão do tratamento da anistia, mas há um entulho que veio do período neoliberal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal é um dos obstáculos para o aprofundamento das reformas que esse país precisa. Qual é a tua opinião sobre isso? O que o PT deve defender a respeito para as eleições de 2014? A Lei de Responsabilidade Fiscal é exatamente o que você colocou, Walter, e ela é parte de um mecanismo mais amplo para garantir o pagamento da dívida interna e externa. Na verdade, o que estrangula esse país hoje é metade do orçamento federal
ser destinado não para a educação, para a saúde, para a reforma agrária, mas para o pagamento da especulação internacional, do saque e da pilhagem desse país através dos mecanismos da dívida. Nós temos uma situação extraordinária e surreal no Brasil. Tem uma dívida externa de 300 bilhões de dólares, temos reservas no exterior de 370 bilhões de dólares, e nós aplicamos as reservas externas, as divisas que temos de reserva, aplicamos no Tesouro dos Estados Unidos, que paga juro negativo. Mas nós continuamos pagando a dívida externa, que cobra juros muito positivos. E transformamos, nos últimos anos, começando pelo FHC e continuando com nossos governos, transformamos grande parte da dívida externa em dívida interna. E hoje nós temos uma dívida interna de 3 trilhões de reais. Na verdade, o mecanismo de responsabilidade, da lei de responsabilidade fiscal tem que ser removido, revogado, junto com todo o entulho, não só da ditadura, como da época do FHC, do Collor e do Itamar Franco, e reconstruir o país, aí sim encontrando o dinheiro para a educação e para a saúde, onde ele está. Ele está no cofre do governo brasileiro. E nós não precisamos fazer malabarismo para dizer que nós vamos fazer novidades exóticas para conseguir dinheiro para mais médico, para mais saúde, para mais educação, para transporte e etc. Nós vamos fazer o que é realista, é parar de pagar a dívida, cancelar unilateralmente e utilizar esse dinheiro para o povo brasileiro. Muito obrigado, candidato. Então, nós achamos necessário que a lei de responsabilidade fiscal seja de fato revogada. Ela é um obstáculo à ampliação dos investimentos na saúde e educação pública no país. E a lei de responsabilidade fiscal, assim como a reforma política, assim como a democratização da comunicação, assim como a reforma tributária, assim como o conjunto das reformas que o país precisa, só se tornarão realidade se nós conseguirmos compor maioria na população e maioria no Congresso Nacional. E isso começa apresentando à sociedade brasileira um programa para o segundo mandato das eleições de 2014 que tenha esse eixo. O tema das alianças, da qualificação das alianças, tem que ser tratado de maneira mais clara. Aliado no primeiro turno de 2014, queremos aqueles que concordam com as reformas estruturais que o país precisa. Aqueles que não concordam não serão nossos aliados no primeiro turno de 2014. Olhem a mini-reforma que o Romero Jucá e o PMDB estão defendendo. Não tem nada a ver com o que o PT defende. Por que essa turma é nossa aliada? Essa é a questão que deve ser respondida. Sim, um minuto. Exatamente. A grande questão a responder é como nós nos apresentamos. E por isso o PT tem que ter, no próximo período, candidatos próprios do PT em todos os níveis. O Lula disse, num seminário do PT em Curitiba, que o ideal para o PT é que o candidato fosse da esquerda do PT. Inclusive ele dizia, e melhor, da extrema esquerda do PT. Mas só que não dá, e por isso nós vamos fazer aliança. Não. O resultado disso é a intervenção no Maranhão, é a destituição do candidato eleito pela prévia do PT de Recife, é intervenção, ameaça de intervenção em Duque de Caxias, é campanha para o candidato adversário do PT em Campina Grande, é um desastre que está se organizando no país sempre que o partido não quer se subordinar às alianças que o Walter acha que não devem ser feitas no primeiro turno, saúde a posição do Walter, mas que ele acha e quer fazer para o segundo turno. Não sei como, no primeiro turno são meus adversários e no segundo turno eu me uno com os conservadores. Muito obrigado, candidato. Eu já fiz o sorteio aqui para adiantar o percurso. O candidato Sérgio Goulart pergunta ao deputado candidato Paulo Teixeira. Paulo Teixeira, hoje aqui no debate, como nós vimos, são todos candidatos socialistas, de esquerda, que querem mudar, o PT inclusive. Se eleito presidente do PT, você vai apoiar o pacote de privatizações do segundo semestre, do pré-sal, do petróleo, das ferrovias, das estradas, de hidrelétricas, tudo que está previsto? Inicialmente, quem for eleito, espero ser eleito, tomarei posse no ano que vem. Né? Tudo que está em curso, né, nós queremos qualificar. Queremos que o PT debata.
Esse é um programa que você tem razão, nós temos que colocar em discussão no Diretório Nacional, temos que colocar em discussão na Executiva Nacional, qualificar esse debate. Não me consta que nós tenhamos um pacote de privatizações, desconheço. Mas eu acho que se há esse debate, nós temos que trazê-lo para o partido. E o principal tema desse novo tempo do PT é dirigi-lo colegiadamente. Por que nós tivemos uma crise em 2005? Porque um grupo se assenhorou do PT e fez os erros. E nós estamos agora voltando a esse momento de um grupo se assenhorar novamente e retirar o aspecto colegiado do partido. Nós precisamos equilibrar a direção do partido, trazer os debates que importam para dentro do partido, que dizem respeito à nossa história e enfrentá-los. Mas o PT não pode, às vezes, fazer como avestruz, colocar a cabeça debaixo do buraco para ver que não estão acontecendo as coisas. E é por isso que eu acho que nós temos que reinstalar o grande debate. Esse leva o PT sempre à vitória. O debate é a unidade. E isso que nós temos que reinstalar no nosso partido. Paulo, o que levou à crise de 2005 não é responsabilidade de uma corrente só. É da maioria do Diretório Nacional, inclusive de todos, inclusive o seu agrupamento, que votou a favor das políticas de aliança que conduziram a utilizar os métodos dos inimigos dentro do nosso partido. E isso, estou de acordo, tem que acabar, é uma revisão que o PT tem que fazer da sua história. Agora, eu achei bem engraçada a sua resposta, porque o seu agrupamento tem a sua chapa, tem ministros no governo, membros no Diretório e na Executiva Nacional. E eu, que não sou do Executiva Nacional, sou do Diretório Nacional, já sei e tenho uma lista de tudo que vai ser privatizado no segundo semestre. Então eu me proponho a entregar ao companheiro e participar desse debate que eu acho muito oportuno, estou de acordo com a proposta, no Diretório Nacional e no Executivo. Porque o que nós estamos fazendo, companheiros, não é uma atitude inteligente, esperta, para enganar alguns empresários ou modernizar o Estado brasileiro. O que nós estamos fazendo é atirar a maioria da população contra o PT no próximo período. Sérgio, o nosso agrupamento ele surgiu em 2007. Então não tinha como ter essa acusação que você falou em relação a 2005. Muitos de nós estavam, inclusive, em campos opostos. Mas é um tema aqui cronológico que nós vamos continuar a debater. Agora, nós queremos que o PT instale um grande debate e que o petista se sinta debatendo. Ele não pode achar que ele vai encontrar as respostas ao caminho nos jornais, nas colunas, pelo excesso de assessorias que existem. Nós temos que achar o debate nas instâncias partidárias, no nosso diálogo, e construir a unidade política a partir desse diálogo que nós queremos. Por isso eu quero resgatar como um tema caro para esse próximo período a construção de direções que sejam direções coletivas e assim resgatando o debate político interno. Bom, já sorteei aqui. O candidato Rui Falcão pergunta ao candidato Marcos Socorro. Socorro, tem surgido na imprensa e no CAD também denúncias sobre a formação de um grande cartel aqui no estado de São Paulo, com ramificações no governo Arruda em Brasília, que teria resultado, inclusive, em pagamento de propina para membros do PSDB e de outros partidos a ele ligados. O que você acha dessas iniciativas de denunciar o cartel e fazer uma CPI na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional? Olha, acho louvável que se instale uma CPI. No caso da Assembleia Legislativa de São Paulo, vai ser até surpreendente, visto o controle histórico que o Alckmin tem sobre a Assembleia. Mas eu acho que a gente deveria, para além disso, discutir os mecanismos que permitem que no Brasil, só 6 anos depois de uma denúncia ter sido feita, e se eu entendi bem, por causa de um diretor que não resolveu não fazer o jogo dos outros membros da Siemens, ficássemos sabendo, como eu fiquei sabendo nesse domingo, que as políticas das multinacionais no Brasil são decididas, no caso da Siemens, na Alemanha.
há diretores brasileiros, há uma prestação de contas formal às instituições do Brasil, mas tem lá uma caixa preta, né? Tem lá um secretário, um tesoureiro, que ele se relaciona diretamente com a matriz na Alemanha. Quero crer que não deve ser diferente de outras multinacionais. Me pergunto, então, se não seria o caso de, com base, inclusive no que uma CPI pudesse apurar, no senhor colocasse o problema, né, do controle sobre a atividade das multinacionais. Eu quero crer que a gente encontraria mais de um motivo para colocar em questão algumas delas, como, por exemplo, para dar um exemplo apenas, a Chevron, aquela que provocou aquele acidente desastroso no litoral do Rio de Janeiro, na exploração de petróleo, e que segue impune, porque passados os meses criado o escândalo, com o CPI ou sem, as multinacionais continuam saqueando o país. Então eu quero crer que a gente devesse dar um passo mais. Primeiro, a nossa bancada na Assembleia Legislativa, muito antes que esse escândalo viesse a público, já vinha denunciando as manobras e o uso de dinheiro público mal utilizado, seja no metrô, seja no sistema ferroviário aqui do Estado. O deputado Simão Pedro e outros deputados da nossa bancada pediram já por 5 vezes a instalação de CPI. Isso não ocorre por causa do domínio que o PSDB mantém sobre a Assembleia, embora proclame transparência, defesa da ética a todo momento, que não passa de conversa da boca para fora. Acho importante que a gente possa ter um controle maior sobre a atividade de empresas estrangeiras no Brasil e retomar, inclusive, um debate dos anos 60, que é o mecanismo mais efetivo de controle das remessas ao exterior. Bom, eu me felicito com a proposta do que o Rui introduz no debate, né, de bloquear, é disso que se trata, a remessa de lucro das multinacionais. Que ainda não é a expropriação dela. Falo isso para ninguém suspeitar de intenções de socorro, não é verdade? Aqui, na verdade, se trata de que obrigá-las a reinvestir no Brasil. E aquelas, naturalmente, que não se dispuserem a tanto, como aconteceu em países vizinhos muito recentemente, vão ser convidadas a se retirar dos negócios no Brasil, que finalmente é o Estado brasileiro quem tem a responsabilidade de controlar e patrocinar. Então, eu acho que esse PL já trouxe uma bandeira nova para o PT. Se algum outro debatedor não está, podemos dizer que vamos já levantar a bandeira da investigação e do controle, para não necessariamente concordar comigo, embora eu defenda, o bloqueio das remessas de lucro das multinacionais no Brasil. Muito obrigado, candidato. Bom, cabe um esclarecimento antes de fazer o sorteio aqui. O nome do Renato Simões está nas 2 caixinhas. Se eu não retirar o nome dele aqui, a pergunta terá que ser para ele. Então, vamos lá. Marcos Socol, então, pergunta para o Renato Simões. E eu vou retirar o nome dele daqui. Bom, infelizmente foi o que a caixinha nos reservou. Tá bem. Surpresa das caixinhas. Renato, eu queria te... Não, então, por isso que eu fiz porque ele está com as 2, então na próxima ele pergunta para alguém. Ah, tá. Alguém pergunta. Por favor, 30 segundos, candidato. Como já observei anteriormente, há um clima geral nesse debate de tem que ter mudança. Né? Eu acho muito bem, muito bom. Eu queria te colocar uma pergunta bem redonda. Eu sei da tua opinião sobre o Maranhão. Renato foi o primeiro que eu tomei conhecimento que questionou a esbórnia que foi feita no PT do Maranhão. Mas eu queria saber o que você pensa em relação à aliança nacional com o PMDB. Se você é a favor ou contra a manutenção da aliança com o Cabral, o Renan e o Sarney, né? Temer, seja a aliança nacional. Bom, Socol, esse assunto é mais antigo que o Maranhão, porque nós apresentamos no Congresso do Partido uma proposta de, no primeiro turno, fechar aliança apenas com os partidos do arco de alianças tradicional de caráter democrático popular. Portanto, nós fomos derrotados no Congresso passado em relação ao tema da política de aliança. Mas também nós fomos derrotados numa outra questão fundamental, que implica, por exemplo, na legitimação da intervenção do PT nacional sobre o encontro estadual do Maranhão, que foi a resolução do último Congresso de centralizar nacionalmente as alianças do PT. Algo que contraria, na minha avaliação, a tradição de que os estados podem deliberar as políticas de aliança à luz das diretrizes nacionais
do PT. Naquela oportunidade, os delegados do Congresso deliberaram. Eu defendi a posição tradicional do PT. A mensagem ao partido e a CNB defenderam a ideia de centralização das alianças nacionais. É um erro. Acho que, inclusive, devemos mudar essa posição. Peço aqui ao Paulo, inclusive, que nós possamos debater esse assunto no PED, porque estamos elegendo delegados e delegadas ao 5º Congresso do PT. O que legitimou a intervenção no Maranhão foi uma opção feita pela centralização e pela aliança com o PMDB. Porque o que o encontro do Maranhão decidiu estava no leque da tradição do PT, estava em fazer o apoio à candidatura do PCdoB com participação do PDT, do PSB e de outros partidos. Portanto, não fugia do marco nacional da política de alianças. O que nós podemos ter agora é o retorno à posição anterior. E eu espero que nós tenhamos delegados e delegadas em número suficiente para dar aos estados o poder de, dentro das diretrizes nacionais, definirem a sua política de aliança para 2014. Muito obrigado, deputado. Bem, concordo com muita coisa que o Renato disse, mas fraternalmente, Renato, fiquei decepcionado. Você, se eu entendi bem, é no primeiro turno. Então é a mesma posição do Walter. Bem, companheiros, o que nós vamos dizer para o pessoal do Maranhão? No primeiro turno não, mas no segundo turno é o Sarney, a Rosiane de novo? Então eu acho que se o debate é bom para a gente ver que há um questionamento da política nacional de aliança com o PMDB, e eu sei que não é fácil, nós não vamos trocar da noite para o dia uma política de aliança construída equivocadamente, mas construída ao longo de 10 anos, mas uma bela vez vamos decidir, e do Congresso agora para frente, né, vamos ter uma política de aliança com o PCdoB, que é um partido operário, não apenas de esquerda, porque essa esquerda, tem muita gente que diz que é de esquerda e na hora do vamos ver, não é bem assim. E vamos tratar de atrair setores populares que existem no PSB, no PDT, porque no Brasil grande, né, inclusive muitas vezes por causa da política interna do PT, há pessoas que não encontram o seu espaço. Então acho que essa seria uma boa resposta aos companheiros do Maranhão. Obrigado, candidato. Mais um minuto para o candidato Renato Simões. Eu lamento a decepção do Socorro, mas realmente é a minha posição, que no caso é a mesma do voto, porque nós estávamos inclusive na mesma chapa naquela oportunidade. Nós não podemos, Socorro, jogar a criança com a água suja da bacia no momento fácil de definição de uma política. Nós queremos preservar o nosso projeto nacional. A reeleição da presidenta Dilma é um objetivo do PT, de todos nós que estamos aqui. No primeiro turno, as alianças naturalmente estarão guiadas pelo programa. Se o nosso leque partidário for tão amplo a ponto de rebaixar o nosso programa, esse é um problema que torna a nossa candidatura inodora, insípida e incolor. A nossa candidatura deve ser vermelha e deve ter o sabor de um programa de transformações para o Brasil. No segundo turno, nós vamos receber apoio, inclusive porque a grande alternativa que a direita brasileira tem hoje é a candidatura do retorno àquilo que foi antes do nosso governo, a candidatura do PSDB. Muito obrigado, candidato. O candidato Renato Simões terá a oportunidade agora de perguntar ao candidato Walter Pomar. Vamos ver se tem as mesmas posições também agora. A roda da história gira. Pensa bem. Pensa no segundo turno. Olha, Walter, a minha questão tem a ver com essa tese que nós defendemos juntos no Congresso para desespero do Socorro, né? Nós acreditamos que o caráter programático deve presidir as alianças. E sabemos do fato de que boa parte dos partidos que nos apoiam respondem a oligarquias regionais fortíssimas. Como nós podemos fazer uma política nacional de alianças, preservando as diferenças nos estados e, ao mesmo tempo, impulsionando o nosso objetivo nacional de reeleger a presidenta Dilma? Eu retomo a um ponto que eu já havia exposto no início. Nós precisamos reeleger a presidenta Dilma, mas também criando condições para ela fazer um segundo mandato superior ao atual. O segundo mandato da Dilma deve ser o mandato das reformas estruturais. Isso vai exigir força, vai exigir compor
uma maioria na sociedade brasileira e construir uma maioria congressual, uma maioria de governadores comprometidos com essa proposta. Isso significa ter candidatura própria no Rio de Janeiro, com Lindbergh, e dizer não à pressão do PMDB. Significa ter uma candidatura de esquerda no Maranhão e dizer não à oligarquia Sarney. Significa ter o partido com força no Ceará, não submisso à oligarquia dos Gomes. Significa ter o partido com força no Pernambuco, não submisso à oligarquia do Eduardo Campos. Significa reeleger os nossos governadores. Significa apresentar para a sociedade brasileira um programa de transformações no primeiro turno para ter maioria popular a favor disso e eleger uma bancada comprometida com isso. Por isso que o tema que nós temos repetidamente posto aqui é alianças no primeiro turno com base em um programa de reformas estruturais. Quem esteja conosco no primeiro turno estará com base nisso. O segundo turno é o momento em que se vota contra. Setores da oligarquia vão votar em nós, não pelo nosso programa, mas para se opor ao candidato da direita, seja lá quem ele for, ou candidata, que estará no segundo turno disputando conosco. Nesse momento, virão setores que não apoiam as reformas estruturais, mas virão para derrotar, junto conosco, um candidato da direita neoliberal. Mas no primeiro turno, a posição tem que ser muito clara, afirmar o nosso programa de reformas. E dar aos estados o direito de construir a política de alianças consonante com isso. Ter candidatura própria nos estados ajuda o projeto de ter um segundo mandato mais forte, mais profundo, mais transformador do que o atual. Não é alguma coisa contra, mas ao contrário, uma coisa a favor desse projeto. Eu acrescentaria ainda a lista das oligarquias que nós estamos ameaçados de respaldar, a do Bornhausen, em Santa Catarina. Afinal de contas, parte do DEM, que cansou de tomar bordoada na oposição, criou o PSD, se aninhou agora na base do governo. Essas alianças, elas têm que ser analisadas caso a caso, porque em várias dessas legendas aparece a mão de uma oligarquia poderosa contra a qual nós nos opusemos. Então, acredito que nós temos que preservar a realidade dos estados no marco da política nacional de alianças. E preservar esse marco faz com que nós tenhamos a oportunidade de reforçar o projeto nacional. O projeto nacional, ele não se sustenta com a quebradeira generalizada da espinha dorsal dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda em estados onde nós fazemos o que fizemos, como no Maranhão. Muito obrigado. Veja, na eleição de 2002 e na eleição de 2006, o arco de alianças que apoiou a candidatura no primeiro turno de Lula foi um arco muito estreito. E isso não nos impediu, especialmente no segundo mandato, de fazer mudanças e fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro. É exatamente esse desafio que está posto para nós agora. O mesmo desafio que nós enfrentamos com êxito em 2006 e que nos possibilitou um segundo mandato Lula melhor do que o primeiro, é o desafio que está posto para nós agora. Portanto, não é contraditório, eu insisto, não é contra o projeto nacional que nós tenhamos candidaturas de esquerda ou candidaturas próprias do PT na maioria dos estados brasileiros. É alguma coisa que ajuda esse projeto, porque o que mais nos atrapalha hoje é ter uma maioria virtual no Congresso Nacional, composta por aliados que se comportam como inimigos, que votam contra nós e derrotam todas as posições que o governo defende quando são posições claramente comprometidas com transformações estruturais no Brasil. Muito obrigado, candidato. A gente parte então para a fase final aqui do debate, onde serão feitas as considerações. Eu vou sortear aqui a ordem. Queria repetir que o debate será retransmitido pela web Rádio Linha Direta no endereço linhadireta.org.br nos seguintes horários: terça às 8 horas, quinta às 15, sábado às 10. E já agradecer aí a participação de todos que estão conosco pela internet nesta transmissão. O primeiro a falar, Renato Simões, suas considerações finais. Renato, 3 minutos? 2 minutos. 2 minutos. Olha, em primeiro lugar eu queria agradecer a esses 7.000 e tantos companheiros, companheiras que nos acompanharam nessa manhã. O PT não pode ser, como tem sido dito, a esquerda analógica no mundo digital. É preciso que nós contaminemos o PT das tecnologias que permitem a participação numa escala mais ampla. Portanto, eu acredito que não só esse, como todos os demais,
deverão ser transmitidos pela internet e através desses 7.500, dessas 7.500 pessoas que acompanharam, chegar a centenas de milhares que decidirão. O PED é, de fato, um espaço que permite ampla mobilização de máquinas eleitorais. Se fosse por esse motivo, talvez candidaturas se apresentassem ao PT e o resultado fosse apenas um jogo de cartas marcadas, como já se disse em vários ambientes seletos. Como eu não concordo com essa análise, acredito que o PT tem no seu fundamento, na busca da sua unidade, o processo democrático como centro. Nós precisamos valorizar e fazer com que esse debate político, feito pelo instrumento que talvez não seja o melhor, que é o PED, se transforme numa realidade para milhares de pessoas. O PT é um partido de massas, mas o PT não quer condenar as pessoas à eterna condição de massa. O PT filia para que as pessoas tenham oportunidade de crescimento no núcleo, no setorial, na formação política, se tornem militantes, militantes que se tornem dirigentes, dirigentes de um processo de transformação social. É com esse objetivo que nós lançamos a nossa candidatura e a nossa chapa. Pela esquerda é que queremos o Brasil, pela esquerda é que queremos o PT. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Antes de passar a palavra ao Marcos Socol, que é o segundo a falar, solicitaria ao Antônio Assis ou Sidão que atualizasse o número de acessos, porque eu acho que já deve ter ultrapassado aos 7.300 que a gente havia comentado no segundo bloco. Por favor, Socol. Bem, em primeiro lugar, quero dizer que estou satisfeito, num aspecto muito satisfeito mesmo, com o curso desse debate. Me lembro que no PED passado, eu fazia uma pregação quase no deserto em defesa da Assembleia Constituinte. Vejo com satisfação, portanto, que há quase unanimidade dos candidatos a presidente, hoje, sensível não necessariamente aos meus argumentos, mas certamente à voz das ruas, e isso é positivo, isso é uma qualidade, integra essa bandeira que, na minha opinião, é aquilo que deve ajudar o povo brasileiro a encontrar uma saída para a difícil situação de depois de 10 anos da eleição do PT, os verdadeiros problemas do país ainda não foram resolvidos. De outro lado, quero dizer que tem uma preocupação. Vocês sabem, dia 30, agora sexta-feira, infelizmente ninguém tocou no assunto, há uma jornada nacional de mobilização, greve, paralisação, convocada pela CUT, pelas centrais, com apoio dos movimentos. E a questão central para esses companheiros é o PL 4.330, projeto de precarização via terceirização de mão de obra. Muito bem, o autor desse projeto é o deputado Sandro Mabel, do PMDB. E ele encontra guarida no Congresso Nacional e ele está na boca para ser votado porque ele tem o respaldo da cúpula do PMDB. E em relação a essa questão eu saí muito preocupado. Porque com a direção do partido teve diversão sobre a questão da necessidade que já passou da hora de recompor a política de aliança sem acordo nacional com o PMDB, sobre isso eu vejo que ainda vai ter muita discussão para ser feita. Tem quem não queira fazer, eu me incluo, tem quem queira fazer, aqui foi declarado, e tem aqueles que querem qualificar ou fazer só no primeiro turno, que é uma espécie, me desculpe a franqueza, de auto-engano, porque na essência não muda nada. É no segundo turno que se compõe o governo que vai ter a partir da vitória. Então nós queremos governar, sim ou não, com a cúpula do PMDB? Eu acho que não, e a história já nos deu argumentos. E para terminar, quero dizer que, bem, muito obrigado porque o tempo nem me permitiu. Agradeço ao candidato. Antes de passar a palavra ao Sérgio Goulart, quero anunciar então que são 11.358 acessos nesse momento. Provavelmente a gente vai passar dos 12.000 aí até o final. Sérgio Goulart, sua palavra. Companheiros, 13 mil. O debate hoje aqui mostrou que há um impacto da situação internacional e nacional, inclusive na direção do PT. Isso é saudável. Eu espero não encontrar mais os dirigentes do partido atônitos, como Gilberto Carvalho, que declarou que ninguém no governo tinha conseguido entender o que aconteceu em junho e por quê. O desânimo que se vê entre dirigentes, figuras públicas do partido, frente à situação e um ar atônito sobre o que fazer. E convocar o conjunto da militância a reencontrar de fato as origens do partido. A se reencontrar com os grandes combates que fizeram desse partido o que ele é. Com ânimo, com garra, com alegria de que nós estamos mudando o mundo numa época revolucionária extraordinária.
com milhões e milhões na rua em todos os países. Queria convocá-los para se reunirem, se agruparem no interior do PT, para levar o combate para esse partido virar à esquerda e reatar com o socialismo, para impedir as privatizações que estão anunciadas, para reestatizar o que foi tudo que foi privatizado, para transformar a educação pública e gratuita para todos em uma realidade, em saúde gratuita para todos, porque o país tem as condições de fazer isso. E é impedido pela política de alianças com os partidos do capital, pela submissão do governo e da nossa direção aos ditames de instituições reacionárias como o STF, que se dedicam a criminalizar os movimentos sociais. É para isso que nós temos que nos reunir. É para isso que nós temos que agrupar todos os petistas que querem resistir, querem continuar fiéis à sua classe, à luta pelo socialismo e não tergiversam. Não inventam programas mais ou menos de esquerda para o primeiro turno, para se aliar com os adversários inimigos de classe no segundo. Porque isso é o que o PT começou a fazer quando abandonou a sua origem de combate. Muito obrigado, candidato. Passo então a palavra ao candidato Paulo Teixeira, só antes registrando que sim, vão haver outros debates. Eu tenho aqui algumas datas, são 26 de agosto, 16 de setembro, 7 de outubro e 28 de outubro. E, pelo que sei, todos serão também transmitidos pela internet. O candidato Paulo Teixeira vai falar. Eu quero agradecer a todos os internautas que participaram desse debate, mais de 12 mil, agradecer aos nossos candidatos, militância do PT, e dizer que nós queremos continuar a mudar o Brasil. Para isso nós precisamos fazer uma reforma política, precisamos discutir e debater para democratizar os meios de comunicação no Brasil. Nós precisamos fazer uma reforma tributária e taxar as grandes fortunas. Nós precisamos, para isso, ter força. E para ter força, nós precisamos qualificar as nossas alianças. Para qualificar nossas alianças, nós precisamos voltar aos movimentos sociais, intensificar essa relação. Não ser surpreendido por eles, mas estar junto, discutir com a juventude, com os movimentos sociais no Brasil. Por outro lado, nós temos que discutir com os partidos de esquerda, com quem nós temos identidade programática. E qualificar as demais alianças e exigir que nós garantimos avanços programáticos. A aliança tem que começar por um programa nítido. Por isso que eu acho que nós temos que ter candidato no Rio de Janeiro. O Lindbergh tem que ser candidato no Rio de Janeiro. Temos que ter um candidato de esquerda, apoiar o PCdoB. No caso do Maranhão, nós temos que ter um candidato nosso no Pará e discutir melhor o conjunto das alianças para o ano que vem. Nós precisamos resgatar a direção coletiva, colegiada, que ela acerta. A falta dela leva a erros. Nós precisamos garantir essa direção coletiva. Valorizar a militância. Nós não podemos chamar a militância para fazer campanha. A militância campanheira. Nós temos que entender que a militância é companheira. Companheira de jornada, de luta, de disputa, de vitórias. E por último, o PT precisa discutir valores. É importante construir não sei quantas casas, não sei quantas pontes, mas é importante mudar os valores, construir uma sociedade progressista, construir uma sociedade baseada nos valores do socialismo. Obrigado. Passo a palavra para o candidato Rui Falcão, que tem os mesmos 2 minutos para suas considerações finais. Esse é o nosso PT. O debate entre as candidaturas, a expressão da pluralidade de opiniões do partido, com várias tendências, com democracia interna, direção coletiva e unidade na ação. Quero agradecer a todos que nos acompanharam e a todas, agradecer o respeito, a solidariedade e o nível do debate que mantivemos e agradecer, pedir antes o voto a cada um e a cada uma de vocês, porque a eleição se define no dia 10 de novembro e se tiver segundo turno no dia 24 de novembro, e agradecer as forças políticas que têm nos apoiado. O CNB, o Novo Rumo, o PTLM, o Movimento PT, a EPS, o Contraponto e, inclusive, companheiros e companheiras de outros agrupamentos políticos que individualmente têm manifestado a sua simpatia e o seu apoio pela nossa candidatura. E também a tribo de Minas Gerais que nos apoia e faz a nossa campanha. Temos que nos preparar para fazer a reforma política, para conseguir principalmente, aproveito aqui a presença dos companheiros da imprensa, os trabalhadores, não as empresas,
que os trabalhadores têm que ser respeitados no seu ofício, para que se engajem na campanha pela democratização dos meios de comunicação, a regulamentação dos artigos da Constituição que tratam desse assunto e que permanecem em letra morta. A democratização da mídia e o apoio de vocês é fundamental para aprofundar a democracia no Brasil. O PT está comprometido com isso e eu tenho certeza que no próximo período teremos grandes avanços no nosso projeto, com a reeleição da companheira Dilma e um PT unido, forte, solidário, vinculado aos movimentos e à população. Para encerrar a fase das considerações finais, o candidato Walter Pomar. Bom, de saída eu quero dizer que eu estou satisfeito porque eu estou à direita do Sokol e à esquerda do Rui. Então eu acho que eu consegui defender corretamente as posições da chapa Esperança Vermelha e as minhas. Queria agradecer ao Renato Rovai, aos candidatos, a vocês que estão aqui, aos vocês que estão acompanhando. Acho que o debate mostrou 3 coisas. Primeiro, que todo mundo reconhece que o PT precisa mudar. Segundo, lembrou que existem setores do PT que são contra a mudança. O Paulo Bernardo, que foi poupado aqui e que continua aliado do oligopólio da comunicação. O Cândido Vacareza, que não foi poupado aqui, mas precisa ser enquadrado pelo partido, porque não dá para admitir um deputado petista com comportamento de PMDBista. E outros setores tantos. Em terceiro lugar, ficou clara a necessidade de mais debate. O PT precisa de debate, inclusive, para reatar relações com os setores sociais, com a juventude, com as mulheres, negros, com o movimento ambientalista, com os LGBT, com todos aqueles setores do movimento sindical, da nova e da velha classe trabalhadora. E o PT precisa fazer uma profunda mudança interna. Nós precisamos ter autonomia financeira, não podemos depender do financiamento do empresariado, precisamos ter formação política massiva, precisamos ter uma rede de comunicação própria, inclusive um jornal diário para defender as nossas ideias, porque sem isso não tem democracia interna, sem formação, sem comunicação, sem autonomia financeira. Falar de democracia interna é demagogia. Nós vamos mudar muito o partido e mudar a política do partido para estar à altura desse período histórico que o Brasil e o mundo vivem. E esse é o sentido da nossa chapa, é o sentido da nossa candidatura, é eleger uma direção partidária à altura de um Brasil que precisa de reformas estruturais e de um mundo que exige como solução uma saída socialista. Por fim, eu queria fazer de novo uma referência aos médicos cubanos. Não é preciso ser cubano, não é preciso ser comunista, não é preciso ser petista para reconhecer a importância de ter médico atendendo o povo, e a presença de médicos que estão em defesa da vida lembra qual é o sentido profundo do PT e do socialismo, é defender a vida da maioria do povo brasileiro. Então, são muito bem-vindos esses companheiros e companheiras. Muito obrigado, candidato. Eu queria, antes de encerrar aqui o programa, agradecer aos trabalhadores do Linha Direta que fizeram a transmissão, agradecer ao Antônio Assis em nome de todos, agradecer ao Sidão, que é o secretário estadual de comunicação aqui do PT, e que em nome dele agradeço a todos que organizaram o debate, agradecer os jornalistas e comunicadores aqui presentes que participaram aqui da cobertura, e em especial aos internautas que estão acompanhando e que devem ter ultrapassado os 12 mil, alguém estava desejando que chegasse aos 13 mil. Enfim, muito obrigado a todos e a todas. Aqui, você define o presidente.